Olá, tudo bem? Hoje é dia 10 de janeiro de 2020 e eu vou continuar aqui fazendo os vídeos sobre o julgamento do Michael Jackson. Não há nada no comportamento do Michael Jackson que diga que ele possa ter cometido aqueles crimes horrorosos, né? Que a mídia o culpa. Aliás, hoje, dia 10 de janeiro, completam-se 4 anos. Fazem 4 anos da morte do David Bowie. Eu vou estar tocando dia 24 de janeiro um tributo a ele, né? E hoje também, né, morreu Neil Peart. Quem toca bateria sabe quem era Neil Peart. Aparentemente ele estava com câncer no cérebro. Ele era um dos melhores bateristas do mundo. Que é uma, perdão o palavrão, mas é uma merda. O cara era fantástico. O julgamento do Michael Jackson, aliás, estão falando as mesmas porcarias sobre o David Bowie que falaram do Michael Jackson. Eles adoram, a mídia adora falar de gente morta que não tá aqui para se defender. É impressionante isso. Porque, se vocês notarem, eles não falam muito de gente viva. Eles têm medo de processo, né? Lá nos Estados Unidos não há legislação para proteger a memória das pessoas mortas, né? Então eles não falam, por exemplo, de coisas bizarras que aconteceram, por exemplo, com o Steve Tyler do Aerosmith. Eu adoro Steve Tyler, mas tem uma coisa muito bizarra na vida dele que uma hora eu vou falar. Mas agora eu tô falando do Michael Jackson. Então tudo bem, eu tô aqui no julgamento do Michael Jackson com relação a Macaulay Culkin, que depôs a favor do Michael Jackson. Meserro tinha perguntado o que o Macaulay Culkin achava do fato dos promotores terem dito que o Macaulay Culkin teria sido abusado pelo Michael Jackson. E o Macaulay Culkin disse que essas afirmações eram absolutamente ridículas. Meserro, advogado de defesa, perguntou o seguinte: você está dizendo que esses promotores nunca tentaram entrar em contato com você para perguntar a sua posição quanto a isso? Questionou Meserro de olhos arregalados. Não, nunca, respondeu Culkin. Você está ciente de que os promotores alegam que vão provar que você foi molestado por Michael Jackson? Perguntou Meserro. O quê? Retrucou Culkin, cuja expressão de incredulidade falou muito mais do que suas palavras. Meserro chamou mais umas 20 testemunhas e quase todas prestaram depoimentos que desacreditaram ainda mais a família Arvizo. O dentista e seu assistente que retiraram o aparelho de dentes de Gavin Arvizo às custas de Jackson disseram ao tribunal que não viram o menor sinal de a família estar sendo mantida contra sua vontade. Eles se lembraram de Gavin Arvizo como garoto particularmente grosso, ambos disseram, que mexia nas gavetas quando eles não estavam vendo, obrigando-os a descartar itens esterilizados. Janet Arvizo insistiu em manter o aparelho destroçado do filho, eles recordaram, pois pretendia usá-lo como prova num processo contra o médico que o tinha colocado. Essa mulher só pensava em processar os outros para arrancar dinheiro. A ex-namorada de Chris Tucker, Asia Pryor, disse em seu depoimento que Janet Arvizo não apenas não estava tentando escapar de Michael Jackson, como também reclamava sem parar de que Dieter Weiss, e Ronald Konitzer estavam mantendo sua família longe de Michael. Esses eram empresários, esse Dieter e esse Konitzer. Eles não nos deixam chegar perto porque sabem que as crianças têm um lugar no coração de Michael. Pryor se lembrou de Janet dizendo isso. Uma camareira de Neverland confirmou a história de Pryor, testemunhando que Janet Arvizo reclamou de ser mantida refém, mas apenas por causa de Dieter Weisner e outros dois que estavam interferindo no seu relacionamento com Michael. O supervisor de limpeza de Neverland, Gail Gofford, disse ao tribunal que Janet Arvizo não apenas não queria sair de Neverland, como havia implorado por um emprego no rancho, e ficou furiosa quando isso foi lhe recusado. A chefe de segurança de Neverland,
Violet Silva testemunhou que houve uma diretiva emitida segundo a qual as crianças Arvizo não podiam sair da propriedade, mas disse que isso foi feito apenas devido ao mau comportamento das crianças e à falta de supervisão da mãe. Quer dizer, se as crianças saíssem da propriedade, iam sumir, morrer, sei lá, né? Gavin e Star eram garotos imprudentes, disse Silva, que costumavam sair dirigindo veículos do rancho sem permissão. Você lembra aquela história do Rolls Royce? Pegava, saía passeando de Rolls Royce, né, com o carro. Pegava emprestado, né, entre aspas, sem pedir, né? O administrador de Neverland, John Marcos, não só confirmou o testemunho de Silva, como também disse à corte que ele tinha emitido aquela diretiva, pois os garotos Arvizo estavam roubando veículos do rancho sempre que podiam e Marcos não queria que fossem parar em vias públicas. Marcos ridicularizou a alegação da família de ter sido mantida refém, dizendo no tribunal que eles podiam ir embora a qualquer momento. Numa ocasião em que Janet Arvizo disse que queria voltar para casa, relatou Marcos, ele permitiu que um funcionário do rancho levasse a ela e sua família num dos modelos Rolls Royce do Sr. Jackson. Marcos riu quando perguntado se essa breve partida de Neverland podia ser chamada de uma fuga. A família Arvizo sempre pareceu entusiasmada por estar no rancho quando ele os via, disse Marcos. E vão outras pessoas aqui falando, né? A gente trabalhava em Neverland falando dos moleques, tá? Um ex-segurança de Neverland relatou ter encontrado Gavin e Star na adega da casa principal quando o Sr. Jackson estava fora do rancho. Os dois tinham aberto uma garrafa de vinho, disse o segurança, da qual parte do conteúdo estava faltando. O juiz e o júri ficaram inquietos diante do massacre de depoimentos destruindo o caráter da família, que se tornava cada vez mais redundante. Mas algumas das testemunhas que Mesereau chamou forneceram depoimentos mais diferenciados, com implicações mais significativas. Irene Peters, assistente social do Departamento de Proteção às Crianças e à Família do Condado de Los Angeles, que entrevistara a família Arvizo em fevereiro de 2003, testemunhou que Gavin Arvizo ficou chateado quando ela perguntou se ele teve um relacionamento sexual com Michael Jackson. Todo mundo acha que Michael Jackson abusou de mim sexualmente. Peters lembrou-se do garoto dizendo: ele nunca me tocou. Gavin também disse que nunca dormiu na mesma cama que Michael Jackson e definiu o Sr. Jackson como alguém muito gentil com ele, agindo como o pai que ele sempre quis ter. Ela também ouviu, né, essa Irene, essa assistente social, Janet Arvizo, também descrevendo o Sr. Jackson como um pai para seus filhos e considerava o apoio de Michael ajudar Gavin a sobreviver ao câncer. Peters disse à corte. Ela achou que a família Arvizo foi muito convincente, Peters disse, razão pela qual apresentou um relatório declarando que as alegações de abuso sexual por parte de Michael eram infundadas. Um contador forense foi chamado para testemunhar que a família Arvizo recebeu $152 mil pelo acordo no processo contra JCPenney, tendo depositado $32 mil daquele dinheiro numa conta em nome da mãe de Janet Arvizo. A família, depois, saiu numa temporada de compras de $7 mil pouco depois de chegar no hotel de Calabasas, na Flórida, onde eles diziam que tinham sido mantidos reféns em cárcere privado pela equipe do Michael Jackson. No começo de 2003, testemunhou o contador, gastando $4.800 em malas e roupas em apenas 2 dias, colocando tudo na conta do Sr. Jackson. O contador também testemunhou que Janet Arvizo havia depositado cheques de auxílio social do governo recebidos do condado de Los Angeles na conta de seu então namorado e usou o dinheiro para pagar o aluguel. Depois do contador, um funcionário do Departamento de Serviços Sociais Públicos do condado de Los Angeles
foi chamado para o banco de testemunhas e explicou em detalhes a fraude que Janet Arvizo havia cometido ao requerer auxílio social. Gente, é uma picareta. O golpe de misericórdia, vou pôr um parágrafo aqui que tá para esse vídeo não ficar tão longo, né? O golpe de misericórdia foi aplicado por uma testemunha surpresa. É isso que eu falei, lá nos Estados Unidos tem essas coisas de testemunho surpresa. Aqui você já tem que estar sabendo tudo, né, no processo que o outro vai fazer. Você não pode chegar e surpreender a outra parte, tá? Então, a testemunha surpresa que Mesereau prometera ao júri em sua declaração de abertura. A assistente jurídica Mary Holzer subiu no banco de testemunhas para dizer que tinha trabalhado na empresa de advocacia que representou a família Arvizo no processo contra a J.C. Penney. Segundo Holzer, em conversas privadas, Janet Arvizo confidenciou que os ferimentos que estava alegando terem sido causados pelos seguranças da loja foram, na verdade, infligidos por seu marido na noite do incidente. Quando Holzer disse que não podia aceitar perjúrio, Janet alertou que o irmão de seu marido era da máfia mexicana, que sabe onde eu moro e eles podem me matar e matar minha filha de 9 anos. Holzer disse. Como eu falei, a família Arvizo já havia extorquido, né, $152 mil da empresa J.C. Penney. Era uma família de picaretas contumazes. É impressionante como Michael Jackson se cercava de gente horrível, péssima. Eu acho que essas pessoas, assim, muito empatas, que eles falam, né? Essas pessoas que têm os sentimentos à flor da pele, elas se deixam aproveitar muito. Ainda bem que eu sou desconfiada, mas tudo bem, vamos continuar. Holzer, então, admitiu que realmente ficou com medo de Janet quando acompanhou a mulher em uma consulta médica, na qual ela se jogou no chão, começou a chutar e gritar, dizendo que os médicos eram o demônio e que a enfermeira era o demônio que estavam todos atrás dela. Holzer também se recordou, né, continuou, né, falando, que Janet também disse que tinha matriculado os filhos em aulas de interpretação para que se tornassem mentirosos convincentes. Holzer continuou, ela disse que queria que eles fossem bons atores para poder lhes dizer o que falar. De acordo com o planejado desde o começo, Mesereau usou 2 horas e meia de gravações não editadas do documentário de Martin Bashir, aquele de 2003 que acabou dando origem a esse processo, antes de deixar seu cliente falar diretamente ao júri sem encarar um interrogatório cruzado. No vídeo, o jornalista britânico Bashir começou as entrevistas elogiando Michael Jackson, dizendo que era o maior artista musical da atualidade, e insistiu que o mundo soubesse mais sobre o trabalho internacional de caridade que o artista realizava para ajudar crianças no mundo inteiro. Quando Bashir reclamou que a mídia relatava apenas coisas negativas sobre ele, Bashir chamou os repórteres de tabloides de escória. Ele chamou a si mesmo de escória, né? Porque esse Martin Bashir é uma escória, né? Antes de sacanear o Michael Jackson, ele já havia sacaneado a princesa Diana. E em seguida definiu as histórias recentes que tinha visto sobre Michael como nojentas, prometendo que nunca produziria tamanha porcaria. Ai, que mentiroso, safado. A fusão estranha e peculiar de grandiosidade e anseio ingênuo na voz de Michael quando ele lamentou a solidão imposta pela fama foi hipnotizante. Ele não conseguia saber como as pessoas eram de verdade, disse o artista, pois quando as pessoas veem Michael Jackson, elas não se comportam mais como si mesmas. De certa maneira, ele se sentia mais solitário quando estava num quarto de hotel ouvindo as pessoas lá fora entoarem seu nome do que em qualquer outro momento. Michael disse a Bashir com frequência chorava naquelas ocasiões com frequência. Tem todo aquele amor lá fora, mas ainda assim você se sente preso e sozinho e não pode sair. De vez em quando iria a uma boate, disse Michael, mas os DJs sempre tocavam suas músicas e os fãs imploravam para que ele dançasse, e a coisa toda começava a se parecer mais com trabalho do que com diversão. Michael começou a falar pela primeira vez sobre uma questão relacionada às acusações da família Arvizo
quando descreveu a recuperação de vários pacientes de câncer jovens que visitaram Neverland. No instante que começou a descrever os poderes curadores do amor e da oração, Bashir virou para o operador e disse: corta. Gente, eu vou dizer, se eu visse esse Bashir, eu ia tirar satisfação com ele. Eu ia tirar satisfação com ele, sim. Então Bashir terminou a gravação dizendo a Michael que expor sua dedicação às crianças era o que tornava aquele documentário tão importante. As pessoas são escória e existe muita inveja. O problema é que ninguém vem aqui para ver. Mas eu vi isso aqui ontem, o espiritual. Depois do julgamento, diversos jurados disseram que se Bashir estivesse presente no tribunal naquele dia, eles podiam muito ter cuspido nele. Ele é um nojento, esse cara. Meu Deus do céu! Depois do julgamento, Meserrow diria que as gravações não editadas de Bashir talvez tenham servido para mudar a decisão de um júri dividido para absolvição completa. Aí ele até disse assim, ninguém pode saber numa situação como aquelas, não há como saber. Quer dizer, lógico, ele não tem como ler a mente do júri, né? Mas com certeza influenciou. Mas ao menos o advogado conseguiu acertar um golpe final em Tom Snedden no último dia de julgamento. Depois que o juiz determinou que uma gravação da entrevista da polícia com Gavin Arvizo de 2 anos antes poderia ser mostrada ao júri. Meserrow exigiu que a família Arvizo voltasse a Santa Maria, né, onde está tendo julgamento, para responder a mais perguntas. Snedden, um promotor, concordou. Snedden e sua equipe concordaram com satisfação, colocando a família num local seguro próximo ao tribunal, onde os promotores passaram horas preparando Janet e Gavin para o retorno ao banco de testemunhas. Essa seria uma boa oportunidade de reabilitar suas principais testemunhas, pensou a promotoria, e de mostrar ao júri que aquelas pessoas não eram os vigaristas que Meserrow havia retratado nos interrogatórios cruzados. Quando Snedden terminou de apresentar seus argumentos, no entanto, Meserrow respondeu com apenas 3 palavras, nada a acrescentar. A família já foi exposta como picareta mesmo, né? Eu tenho pena de quem mais cruzar com essas pessoas, né? Os noticiários da televisão a cabo comentavam que a entrevista de Gavin Arvizo com a polícia havia selado a vitória da promotoria. O promotor e sua equipe já haviam agendado um jantar de comemoração para a noite seguinte. Dá para acreditar numa dessas? O promotor e sua equipe já haviam agendado um jantar de comemoração para a noite seguinte, confiantes de que estavam de que Michael Jackson seria considerado culpado de pelo menos 3 acusações. Ron Zonen fez a argumentação da promotoria para o júri, levando quase 2 horas na tentativa de consolidar as acusações de conspiração contra Jackson, antes de se voltar para a questão do abuso infantil. Assim como Snedden havia feito no seu discurso de abertura, em seu argumento final, Zonen voltou a comparar o rancho Neverland com a Ilha dos Prazeres de Pinóquio. Eles brincavam e ao zoológico comiam o que queriam, doces, sorvetes e refrigerantes. Era tudo diversão e à noite entravam no mundo proibido. O quarto de Michael era uma verdadeira fortaleza, com fechaduras e códigos que os garotos recebiam. Eles aprendiam sobre sexualidade com alguém disposto demais a ensiná-los. Começando com discussões sobre masturbação e nudez, começava com sexo sendo simulado com manequim. Olha, gente, esse Arvizo aqui era um adolescente no início do nosso século. Com internet banda larga, que adolescente não sabe sobre sexo? Eles pintaram esses garotos como pessoas puras e inocentes, sei lá, como se estivessem no século XIX. Não é assim. A família Arvizo tinha seus problemas, concordou Zonen, mas o leão não persegue o antílope mais forte. O predador vai atrás do mais fraco. Ah, tá, ai meu Deus, que... Leão e antílope, ai meu Deus. Os que se sentissem incomodados com a postura de Gavin Arvizo no banco de testemunhas deveriam ter em mente o quão difícil devia ser para um garoto adolescente testemunhar sobre ter sido abusado sexualmente por uma das pessoas mais famosas do mundo.
Tá. Zonen disse aos jurados: é algo intimidador. Ele foi molestado por um homem que costumava ter em alta conta. O garoto foi arrogante. Ele foi arrogante no depoimento dele, que eu já falei aqui num vídeo anterior. Todos no tribunal sabiam que Janet Arvizo tinha uma personalidade imperfeita. Mas apesar de todas as suas falhas, 36 horas depois de descobrir que Michael estava dando bebida alcoólica para o seu filho, não, ele roubou. Janet já tinha tirado os meninos daquele lugar. A promotoria está mentindo descaradamente. Como eu mostrei aqui, eles também tinham mudado a data dos abusos, entendeu? Porque o primeiro advogado, Michael Jackson, foi idiota o suficiente para aparecer na televisão para dizer que eles tinham um álibi para aqueles dias. Aí então a promotoria, muito maliciosamente, chegou e mudou as datas dos abusos. Para depois do documentário, né? Quer dizer, mudou a data depois já tinha protocolado, assim, né, com a denúncia, né? Eles mudaram a data. A defesa mantinha desde o começo e, sem dúvida, repetiria que Janet Arvizo era essencialmente uma vigarista atrás de uma celebridade rica, disse Zonen. Mas as evidências mostravam que até aquele dia Janet nunca pediu um centavo para Michael Jackson. Nunca quis nada dele e até hoje não quer. O advogado de defesa mostrou recibos de gastos que ela tinha feito em nome do Michael Jackson. Só lembrando isso. Tá, o discurso de Zonen terminou com um ataque contra a credibilidade e a personalidade dos advogados de Michael Jackson. Isso é uma falácia ad hominem, não aceitável em julgamento. É você atacar o mensageiro e não a mensagem, né? O Sr. Mesereau, em seu discurso de abertura, citou uma longa lista de celebridades que testemunhariam a favor do bom caráter de Michael Jackson, observou Zonen, promotor. Mas quase nenhuma daquelas pessoas havia aparecido no tribunal. Isso não é um atestado de culpa, isso é um atestado de que o Michael Jackson não tinha bons amigos, é diferente. Aquela era uma questão incômoda para Mesereau, que ficaram desapontados com a recusa de muitas celebridades que Michael Jackson chamava de amigas a falar publicamente a seu favor. Bom, eu vou parando esse vídeo por aqui, mas eu vou continuar fazendo vídeos, né? Eu parei na página 422, eu vou continuar relatando, né? E era uma caça às bruxas, e também é o seguinte, agora estreou na Alemanha um documentário na TV, mostrando o quanto Michael Jackson era um cara legal. Esse documentário está todo em alemão, né? Eu espero que disponibilizem nas TVs a cabo com legendas em português e em inglês, né? E mostra um lado positivo do Michael Jackson, né? Mas tudo bem, gente. Tenha um bom final de semana, né? Uma boa sexta-feira. E hoje não é um dia legal pra música porque 4 anos da morte do David Bowie. Hoje o falecimento do Neil Peart, um dos melhores bateristas do mundo, né? Então, até mais.